irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Não deem muito valor aí a essas afirmativas do Carlos. É generosidade e a bondade dele que diz coisas tão bonitas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a esta casa, a sua direção, por nos permitir esse momento. Momento sublime, momento ímpar. Quando aqui deveria estar pessoa mais qualificada pela magnitude desse momento, magnitude desta data, não só pela fundação do Centro Espírita, mas como pela fundação deste Centro Espírita. Então, os nossos agradecimentos à sua direção, a todos os trabalhadores desta casa e a todo o movimento aqui de Catalão, que eu sei que é um movimento pujante e um movimento que abaliza o espiritismo do nosso estado de Goiás. Nós escolhemos para este momento falar sobre pelos caminhos do Evangelho, Centro Espírita, Amor e Fraternidade, 85 anos. Eu brincava ali no início com o Xará, com o Rui, quando ele disse que nem tudo é ruim em 11 de setembro. 11 de setembro ergueu-se as paredes desta casa. Seguramente não como está agora, mas abrigando, como abriga agora, todos aqueles sedentos de conhecimento, de amparo e de luz. Após o desencarne de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém a se juntar aos corações do amigo que havia partido. E neste momento, Simão Pedro funda uma casa de assistência. O objetivo maior era dar continuidade na propagação do Evangelho de Jesus, bem como também atender as pessoas órfãs, as viúvas e os doentes. E Pedro denominou esta casa a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma casa singela, de paredes brancas, muito simples, mas altamente acolhedora, onde se praticava, na verdadeira pureza, o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus. Simão Pedro percebeu que naquele momento em que aquelas pessoas que acompanhavam o Mestre se viam órfãos da sua presença, o Simão atinou para a necessidade de um ambiente, de um local, onde aquelas palavras do Mestre, e muito mais do que as suas palavras, a sua exemplificação permanecesse entre aquelas pessoas. Então, sob a orientação de Simão Pedro, com o concurso principalmente de Tiago Menor, João e Filipe, a Casa do Caminho brilhou como um núcleo de socorro sempre disponível para os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Era como um oásis para aquelas pessoas que estavam sedentas do Cristo, que sentiam-se abandonadas. E aquela casa era como aquele oásis que nós encontramos no deserto da nossa vida. Era um posto de
de refazimento, um posto onde aquelas pessoas podiam se abrigar das intempéries da vida espiritual, da necessidade que elas tinham de receber, então, o alimento que o Cristo deixava em seus corações. Representava, além de tudo isso, um porto seguro para os cristãos perseguidos. Naqueles longínquos tempos do nosso cristianismo primitivo. Ora, se o objetivo da Casa do Caminho era nobre e necessário, manter aquele atendimento, manter aquela casa de portas abertas, era muito difícil. Porque corriam àquela casa dezenas de centenas de pessoas todos os dias, a todos os momentos. E os dias eram perturbados, os dias eram difíceis, batendo aquela porta constantemente, as pessoas atrás da misericórdia e da bondade daqueles que naquele momento representavam para cada um daqueles necessitados a presença do Cristo Jesus. E a casa começou a funcionar, com todas as dificuldades inerentes à situação vigente daquela época, mas também escasseavam aquelas pessoas voluntárias para colaborar no atendimento e manutenção daquele sol na vida dos inúmeros necessitados, repetimos, do corpo e do espírito. Simão Pedro se via numa situação calamitosa, muito difícil, porque além do escasseamento dos recursos para a manutenção daquele ambiente, daquela ajuda, também começava a escassear os colaboradores, os trabalhadores, vamos assim dizer. Um dia, o convertido na estrada de Damasco, Paulo de Tarso, visitando a Casa do Caminho e vendo a necessidade premente que aquela casa passava, ele sugeriu a Pedro que ali se praticasse algumas oficinas para que a casa tivesse uma rentabilidade, mesmo que mínima, para o sustento e o amparo de tantos necessitados. E ele ainda disse que, como artesão, ele podia também auxiliar, ele podia ensinar aquelas pessoas a trabalhar e sobreviver com o trabalho deles. E assim também, na Casa do Caminho, começou-se a trabalhar com produtividade. E é muito interessante quando nós lemos essa história da Casa do Caminho, que vamos ver daqui a pouco se assemelha muito à nossa casa espírita. Havia ali, por sugestão do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, uma preocupação em promover as pessoas. Não um assistencialismo puro e simples. E cada um daqueles que tivessem suas habilidades, suas capacidades, passariam a contribuir para o sustento e atender os objetivos daquela casa. E ali, naquela casa, a partir desse trabalho, começaram a sair
curados de suas mazelas físicas e morais, que retornavam ao mundo com seus valores, com seus conhecimentos, com as suas habilidades, e aí ia constituir sua família, ia alimentar os seus filhos, ia ter uma vida mais digna. E estariam assim também mais aptos ao enfrentamento dos desafios da vida cotidiana. Mas ao mesmo tempo, muitos deles traziam reclamações e muitos outros perturbavam o ambiente. Não havia uma seleção, vamos assim dizer, no bom sentido. Então toda pessoa que ali chegava era recebida, principalmente por Simão Pedro, com um coração gigante, mas encontraram grandes dificuldades com muitos daqueles que se aportaram na casa do caminho. Até mesmo os familiares daqueles que se abrigavam no recinto da fraternidade. E aí começaram as exigências, começaram as interrogações, os questionamentos, começaram as dúvidas sobre aquele trabalho que ali se desenvolvia sob as bênçãos do Mestre Jesus. E Simão Pedro, assumindo a condução, a direção daquela casa, era ele que mais recebia as severas críticas das pessoas. E nesse fanal de problemas, Simão Pedro chegou ao momento de achar que tudo estava perdido. Tiago abandonou a casa do caminho, alegando desequilíbrio e falta de ordem na condução daquela casa, isolando-se numa casinha, passando a estudar os ensinos de Jesus. Tiago foi o primeiro a desertar. Uma noite, sentindo saudades do Senhor, e ao orar, chorou lembrando-se de Jesus. Nisso, ele percebeu um desconhecido que passa ligeiro com quem caminha pela noite adentro. Tiago reconheceu que era Jesus e disse ao mestre: Senhor, acaso não me vês o coração mortificado pela saudade? Jesus voltou, abraçou Tiago e comunicou-lhe num sorriso: Tiago, estás a salvo das lutas, estás a salvo das tentações. Porém, vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e lágrimas, no amparo aos nossos irmãos necessitados. Simão Pedro, com todo aquele vigor, com toda aquela fé que ele tinha no Mestre Jesus, ele começava a fraquejar. Ele já não estava mais acreditando que seria possível levar a contento aquela empreitada que era a casa do caminho. E num dia de profundo desespero, ele cai de joelhos, eleva os seus pensamentos a Jesus e pede ao Mestre o socorro, o amparo, o estímulo para continuar. E ao encontrar com Tiago, Jesus fala que estava indo encontrar com Pedro. Tiago, ouvindo Jesus falar sobre isso, ele juntou seus pertences e buscou a Pedro, dizendo a Pedro: eu estou aqui. Será
que nós podemos acreditar que dali, naquele local, estava sendo fundado o primeiro centro espírita da Terra? Vamos dar um pequeno salto no tempo. Vamos buscar o dia 11 de setembro de 1937. Dia, mês e ano que um grupo de Simãos, de Joãos, de Tiagos, de Filipes fundou também uma casa do caminho, a qual denominaram de Centro Espírita Amor e Fraternidade, nesta cidade de Catalão. E hoje, quando esse centro completa 85 anos de fundação, materializa-se aqui e agora o desejo, os ideais de muitos outros companheiros, que talvez nós nem os conhecemos. Mas de Simãos, de Pedro, de Tiago, de Filipe, de todos aqueles que olham para o seu irmão mais necessitado e o recebem nessa casa do caminho. Meus queridos, para construir-se um castelo, empregam-se pedras e argamassas, ferro e madeira. Mas para a construção de um centro espírita, necessita-se de pedras, mas também de fé. Necessita-se de argamassa, mas também de amor. Necessita-se de ferro e de esperança, de madeira e ideais. Desnecessário seria anunciar aqui e agora, nesse momento, o nome de todos aqueles que contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje, comemorando os 85 anos desta casa, daqueles que construíram essa tão grandiosa obra, pois entendemos que assim eles fizeram, outro desejo não os motivou que o de servir a tão nobre causa, como assim também pensou Simão Pedro, sem nunca visarem aplausos, honrarias ou recompensas futuras. Porém, todos aqueles de ontem e de hoje que deram suas parcelas de contribuição devem sentir no âmago de seus seres um conforto moral e espiritual incomensuráveis. Porque essa realização aqui, ela não tem preço, ela tem valor. E mesmo este valor jamais poderia ser aquilatado com justiça pelo humano entendimento de todos nós. Vamos relembrar os objetivos da Casa do Caminho, fundado por Simão Pedro: acolher e atender os necessitados do corpo e do espírito, ensinar e esclarecer os ensinos de Jesus, estimular o trabalho para o sustento próprio, trabalho permanente para o melhoramento do ser humano que somos, exercício e prática constante da caridade, da solidariedade, da fraternidade, a continuidade da obra do Mestre Jesus, propagando seus ensinamentos, como também oásis
da esperança e o porto seguro para todos nós. Esses foram os objetivos, os ideais na fundação da Casa do Caminho. Mas também aconteceu na Casa do Caminho desânimo, deserção, incompreensão, sobrecarga de trabalho, indiferença, perseguição, críticas, humilhações e lágrimas. E nós aqui lembramos de uma fala do Espírito Emmanuel, falando sobre o centro espírita, quando ele refere-se, quando se abrem as portas de um templo espírita, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios bifazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Considerando esta Casa do Caminho, o Centro Espírita, Amor e Fraternidade, também vamos encontrar nesta casa os objetivos elencados daquela Casa do Caminho, como também as suas dificuldades. E aí, nós falamos para todos nós, ora como dirigentes, ora como trabalhadores, ora como frequentadores, ora como visitantes. Não é fácil. Aquela casa que podemos considerar, se assim pudermos, como um centro espírita, e que passou por todas as dificuldades que mencionamos aqui. Muitos anos depois, centenas de anos depois, nós defrontamos também com essas dificuldades. E como João, quantos de nós, na coordenação de qualquer trabalho, nos sentimos desmotivados, cansados, humilhados, incompreendidos, mas como Simão Pedro, nós buscamos a Jesus. Buscamos a Jesus e pedimos o seu auxílio, que ele virá, como foi a Simão Pedro, que Simão Pedro ali naquele cômodo escuro, ajoelhado, triste, desanimado, ao quebrado, mas tinha rogado a presença do Mestre, em que ele sempre confiou. E Simão Pedro percebe uma luz intensa que ilumina todo aquele cômodo. E a luz era tão intensa que ele não enxergava nada. Mas em determinado momento, ele vislumbra a figura magnânime do Cristo, que toca-lhe o ombro e diz: Simão, você me chamou e aqui eu estou. E Simão fala para ele como se ele não soubesse todas as dificuldades. E o Mestre Jesus, na sua sabedoria inconfundível, disse a Simão: Simão, cultua a paz. E nesse momento que o Mestre diz a Simão Pedro para cultuar a paz, aquela imagem se distancia até sumir da visão de Pedro. E Pedro, revigorado, levanta e dá continuidade ao trabalho. E todos nós, que ora nos encontramos aqui, devemos seguir esta orientação de Jesus para
cultivarmos e cultuarmos a paz. Mas a paz primeiro em nós. Quando Jesus disse a Simão Pedro para cultuar a paz, era para aquele coração aturdido, inquieto, fragilizado daquele momento. E Jesus tem nos dito isso tanto, para nós não nos afadigarmos com o dia de amanhã, com os acontecimentos, com as coisas que nós achamos que são ruins que nos acontecem, porque ainda não temos a maturidade espiritual para entender tudo o que nos ocorre. Somos crianças espirituais ainda, que medimos as coisas da nossa vida pela nossa fita métrica, e não pela fita métrica de Deus, que é toda bondade, misericórdia e amor. Simão, naquele momento, também media a sua situação pela sua fita métrica, esquecendo-se desse Cristo, que é a representação maior da divindade entre nós, que tem outra fita métrica para nos medir. Então, meus queridos, quando nós falamos do centro espírita, muitas vezes nós temos somente a visão limitada das paredes de pedra, desses bancos. Mas, aqui também, neste local, tem outro centro na sua dimensão espiritual. O centro espírita, fraternidade e amor, não é o que nós somente estamos vendo, mas ele é muito maior naquilo que nós sentimos. Quantos de nós, quando adentramos por aquela porta e nos dirigimos a um banco qualquer, e sentimos-nos refeitos do embate do dia a dia, por poucos instantes que aqui ficamos sentados, parece que tudo mudou. A paz chega até nós, ou nós chegamos até ela. Nos harmonizamos com Jesus. O centro espírita, na sua dimensão espiritual, ainda invisível para todos nós, mas uma realidade de nossas vidas. Se nós pudéssemos ver o que tem além das nossas vistas físicas, quanto carinho, quanto amor, quanto trabalho, quanta dedicação nós empreenderíamos para que essa obra ficasse cada vez mais sustentada pelo nosso trabalho. A dimensão espiritual desta casa é algo extraordinariamente belo, porque aqui não estão só nós os doentes, estão todos aqueles doentes necessitados, que aqui chegam em dezenas, centenas, para serem abrigados como nós, por esta casa. A nossa querida Sueli Caldas Schumer, espírita, escritora, médium, no seu livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, vem nos mostrar que além das nossas vistas, descortina-se um paraíso de paz, de amor e de caridade. Permitam-me relatar um fato particular. Um dia participava eu de uma reunião mediúnica. Em determinado momento, chegaram alguns espíritos e conversaram com o coordenador da reunião, que gostaria